Olá, queridos e queridas do segundo ano médio, tudo bem com vocês? Nossa, saudade já de vocês, faz tempo que a gente não se vê, né? Como vocês estão? Espero que realmente estejam bem, a família, todo mundo na santa paz aí, se cuidando, tá, gente? O negócio é realmente sério e a gente tem que se cuidar pra gente sair dessa rapidinho, se Deus quiser, tá bom? Amigos, amigas, lindos e lindas, a nossa aula, aliás, as nossas aulas são de conteúdos revisionais por enquanto, tá bom? Então, por hora, a gente vai estar voltando aos temas que nós já vimos lá atrás, no nosso primeiro bimestre. Eu separei alguns para vocês, né? Até segunda ordem, até quando acontecerem as nossas aulas por aqui, pela telinha de vocês, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de um tema bastante interessante que faz ponto, né? Liga com muitas outras coisas, que é a Era Napoleônica. Daí a gente vai também desenrolar a vinda da família real para o Brasil. São vários episódios, né? Um ali junto do outro, um fazendo parte do contexto do outro. Então a gente vai estar trabalhando hoje a Era Napoleônica, que é, na verdade, distribuída aí em 3 fases, não é? Consulado, o Império e depois a sua queda. E hoje a gente vai falar do consulado, desse momento de Napoleão Bonaparte como cônsul francês. Antes da gente então falar efetivamente sobre o Napoleão ali no poder francês, a gente tem que lembrar que anterior a isso, qual era o processo histórico que havia acontecido lá na França? Revolução... Oi? Como? Acertou quem falou, Revolução Francesa, exatamente, que foi um período aí, né, também dividido em várias fases, foi um período marcante para o mundo, né, que é a partir daí que se inaugurou a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos. E a Revolução Francesa, ela trouxe aí ideias novas para o mundo, o homem começou a agir, né, a humanidade se vê de uma outra forma, e através da Revolução Francesa, pelo menos do finalzinho, que a gente vai estar lembrando, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o período do terror. Não sei se vocês se lembram disso. É o momento em que os jacobinos, né, na pessoa de Robespierre, toma o poder da França, e a princípio eles organizam algumas coisas, conseguem alguns benefícios, mas o que acontece, gente? O poder sobe a cabeça, né? E até mesmo os amigos de Robespierre acabaram sendo mortos por ele, mandados à guilhotina, né? Joseph Guillotin, que foi um cara que desenvolveu, né, a guilhotina na época, e conta-se que guilhotinavam-se muitas pessoas, qualquer um que ia contra a ideia dos jacobinos, desses mais radicais, qualquer um que de repente passasse como alguém que não gostava da ideia deles, não gostava da política deles, podia ser guilhotinado, tá? Então a guilhotina, vista aí como um período realmente, né, a ideia do terror, muitas pessoas morreram, a França não conseguia respirar, as pessoas temiam até mesmo sair na rua e de repente alguém achar que ela estava contra as ideias dos jacobinos e de repente a pessoa poder até mesmo ser guilhotinado, né? Então foi um período muito sofrido para os franceses. E aí nós vemos que o diretório, que é um grupo, né, dos girondinos, vão aí conseguir dominar este momento do terror, vão subir ao poder. E o diretório, gente, ele vai meio que partilhar com Napoleão, que é um cara que está começando a aparecer aí na história, algumas coisas, como por exemplo, eles contratam Napoleão, é que Napoleão ele sempre foi um cara cheio de estratégias. Vamos falar um pouquinho então antes da personalidade do Napoleão. Ele é um cara que
desde muito pequeno, né? Gostava muito de matemática, gostava muito dessa questão de exército, de armas, de estratégia. E ele meio que já foi aí seguindo, né? Essa ideia de estar dentro desse movimento, de fazer parte deste movimento. E ele então, ambicioso como sempre foi, né, viu aí neste momento da França o momento ideal para ele oferecer aí os seus serviços. Ele aparece nesse momento como um cara que vence batalhas, o seu exército é extremamente potencializado, ele não só sabe, né, lidar com o exército, mas ele sabe fazer com que o exército funcione da maneira que ele queira. Então é um cara que monta estratégia. Ele não só monta estratégia com o seu exército, mas ele também conhece o inimigo. Então ele vai sondando como é que ele vai, então vai articulando para ver como ele chega no poder, que é o objetivo dele. Então nesse momento o pessoal do diretório, né, vendo que Napoleão é um cara que está imbuído em tirar a França daquele mar de sangue, daquela miséria e daquilo tudo que eles vinham vivendo, Napoleão vai ganhando espaço no diretório. Ele vai ganhando aí confiança, né, desses líderes do diretório. Até que em 18 Brumário de 1799 ele dá um golpe no diretório. Então primeiro ele vai devagarzinho, né, se fazendo de amigo, de bonzinho, se fazendo aí do cara que vai ajudar. Olha, contem comigo, olha só, venci uma batalha, venci outra. Ele começa a demonstrar que ele veio pra ficar, ele começa a demonstrar que ele é o cara que tá do lado da França, tá ganhando batalha pra França, a França tá crescendo, tá melhorando. As pessoas começam a entender Napoleão, meu, salvador da pátria, que bom, esse cara, show de bola, né? Ele é o cara. Então o diretório começa a se simpatizar com a figura do Napoleão. E aí então, como eu estava falando, mais precisamente no dia 10 de novembro, que a gente chama de 18 Brumário. Por que 18 Brumário? Porque na ocasião mudou-se, né, o calendário dos meses, não se chamava mais janeiro, fevereiro, março, abril. Isso tem na apostila de vocês. Mudaram toda a nomenclatura. Então declarou-se que no dia 18 de Brumário de 1799, que é o dia que equivale a 10 de novembro, Napoleão dá um golpe nesse pessoal do diretório, né? É uma punhalada pelas costas, né, gente? Porque tanto que o diretório confiou e aí simplesmente ele vai lá e com o apoio de muitos, né? Porque ele tinha prestígio para isso, ele dá um golpe, uma rasteira no diretório e aí então começa o seu grande momento histórico, tá? A chamada Era Napoleônica. Então ela vai de 1799 até 1815-16 com a sua queda, efetivamente, tá? Então aqui a gente vai falar do consulado hoje. Assim que ele dá o golpe no diretório, ele torna-se cônsul, mas o momento ali é ele e mais duas pessoas. Então, neste momento na França, a França é regida por 3 cônsules, tá? Onde o primeiro é Napoleão, certo? E todas as coisas, todas as decisões têm que passar por ele, não é? Não sei se vocês se lembram, voltando aqui para o Brasil, não sei se vocês se lembram do poder moderador que Dom Pedro tinha, né? Então, quer dizer, existia ali os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o moderador. O que fazia o moderador? Se ele não concordasse com alguma coisa daqui, ele iria lá e impunha a sua vontade. Então, era mais ou menos o que Napoleão fazia, tá? Então, se ele não concordasse com algumas coisas que os outros cônsules decidiam, ele ia lá e impunha, a sua vontade. Então, a vontade do primeiro cônsul, que era Napoleão, sempre acabava prevalecendo, tá? Então naquele momento a França viveu uma ditadura consular, né? Houveram aí os 3 cônsules e dentro deste processo tivemos, claro, melhoras na França, né? Eu coloquei alguns pontinhos aqui para você, olha só, ele pacificou o país, que estava naquela confusão toda, ainda resquícios da
Revolução Francesa. Ele combateu os jacobinos, que a gente pode entender como os de esquerda, né? Ele também combateu os de extrema direita, que queriam aí, que eram a favor da monarquia. Ele deu aquela ajeitada na casa, tá? Ele investiu na indústria, também foi um ponto importante. Ele conciliou a igreja, né, com a França, mas vejam, ninguém dá ponto sem nó, quem dirá Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, ele vai conciliar a igreja com o Estado, porque ele precisa do apoio da igreja para que as pessoas o apoiem. Então, a partir do momento que ele fala, né, para a igreja, ele faz um acordo lá com o Papa começa então a também incentivar as pessoas a, vamos dizer, gostar de Napoleão ou aceitar Napoleão. Então, na verdade, foi mais para ganhar mais prestígios do que outra coisa. Eu marquei para vocês aqui também que ele criou o Banco da França, né? E aí, a partir do momento, a gente vai ter o franco como moeda acontecendo. O Código Napoleônico, né, o chamado e tão temido Código Napoleônico, que é um código extremamente autoritário, né? São vários artigos e muitos desses artigos só dizem e falam sobre benefícios sobre a pessoa de Napoleão e sua família, né? É um código extremamente autoritário, é um código que pouquíssimos artigos lembram do povo, né? Marquei para vocês também que ele inaugurou e incentivou liceus, escolas politécnicas. Então vejam, quando a gente olha por esse lado, o bicho não é tão feio quanto se pinta, né? Veja, professora, vocês podem falar, nossa, o cara fez um monte de coisa, mas a custo de quê, gente? Né? A custo de uma sociedade calada, sem voz, porque era uma ditadura consular, né? A custo de tudo aquilo que o povo tinha conseguido, né, os seus direitos na Revolução Francesa vão acabar se calando novamente, tá? Então, dentro dessa perspectiva de aparente melhora na França, a gente também tem que fazer sempre um contraponto a custo de quê? Né? Então, a liberdade de expressão não existia mais, todas as conquistas, que não foram poucas lá atrás, na Revolução Francesa também já era, né? Então, é a tal frase, você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Eu sempre falei isso para vocês em sala e ela cabe perfeitamente aqui nesta ocasião, tá? Super amado pelo povo, prestigiado. Em 1802 ele termina esse negócio de 3 cônsules e ele passa a ser o único cônsul, tá? E esse cônsul ele é vitalício, é um cargo que ele consegue, as pessoas votam, né? Existe aí uma convocação, as pessoas votam e dão a ele o título de cônsul vitalício, ou seja, para sempre, né? Em 1802 acontece isso. Depois, em 1804, é que ele se torna realmente imperador da França. Mas aí, então, vai ficar para nossa aula, né? Para nossa próxima aula. A gente vai falar todas as etapas aí da era napoleônica. Tá bom, queridos e queridas? É isso, gente. Eu tô colocando agora lá no YouTube para vocês, tá? Por hora, vai seguir a nossa grade de aula mesmo. Então, nós temos aulas quando? Quinta e sexta. Então, sempre vai ter um vídeo da professora, um quinta e um sexta. Também vou estar compartilhando com vocês o link deste vídeo no e-mail que vocês deixaram lá no colégio, tá bom? Então, eu não sei se é o de vocês, se é do pai, da mãe. Depois vocês podem verificar com a coordenação se for o caso, mas é o e-mail que passaram pra gente. A gente vai estar passando para vocês o link por lá também, tá? Mas nada impede de vocês verem por aqui. Vai deixando um ok, professora, assistir, ok, estive aqui, legal, tal, para eu poder fazer aí uma espécie de chamada para ver quem estava presente e quem assistiu a nossa videoaula de hoje. Tá certo? Beijos! Espero que vocês tenham gostado. Pra mim é uma novidade, né? Fazer aula assim, mas eu tô gostando. Tô aqui, acho que esse já deve ser o meu 8º vídeo. Tô meio que me apaixonando por isso também, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até!